Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com as nossas vidas, com as nossas casas. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da sua Bíblia, capítulo 37. Gênesis, capítulo de número 37. Enquanto você chega lá, dentro de alguns momentos nós leremos esse texto juntos. Hoje, terceira mensagem da série Resoluções, essa mensagem que nós estamos intitulando de Projetos Pessoais. E eu gostaria de começar com uma afirmação sobre sabedoria, que tem tudo a ver com o que nós vamos refletir essa noite. Sabedoria é a capacidade de fazer escolhas certas. Como é que eu sei disso? Porque Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. É importante saber fazer escolhas sábias. É importante nos posicionarmos corretamente diante do todo da vida. Afinal, todos os dias nós nos deparamos com decisões. Algumas um tanto automatizadas, de modo que você sequer pensa que você tomou uma decisão. Mas hoje você teve que tomar a decisão de levantar da sua cama. Que bom que você assim o fez. Você tomou a decisão, quase que automaticamente, de escovar os seus dentes, de beber água, de tomar um café da manhã. Já outras decisões demandam um pouco mais de reflexão. Por exemplo, eu tenho sido confrontado diariamente nesse mês de janeiro com a decisão de ir ou não ir fazer exercícios na academia. Sempre uma decisão difícil. É por isso que você tem que tomar essa decisão, tenho aprendido, na noite anterior. Porque se você deixar para a hora ali, você vai decidir não ir. Então, está aí uma dica, tome essa decisão um dia antes. Algumas decisões são de bifurcações morais. Algumas decisões são de cunho ético. Quem sabe para você que é um pouco mais jovem, uma decisão importante da vida é: será que essa é a faculdade certa? Será que é esse curso que eu devo de fato investir a minha vida, os meus próximos 4 anos, 5 anos e, portanto, o restante da minha carreira? Afinal, será que essa é a carreira que eu quero desenvolver? Será que essa é a pessoa certa para namorar, para noivar, para casar? Decisões, projetos. Para você que de repente já tem o seu filho, filha ou filhos, ou está prestes a tê-lo, como é que nós criamos filhos? Sobretudo diante dos desafios e complexidades do mundo contemporâneo, onde vozes dissonantes vão nos falando de todos os lados qual é a maneira certa de cuidar, de orientar, se é com um pouco mais de diálogo e menos severidade, ou se é um pouco mais de assertividade e menos conversa. Afinal, qual é o jeito certo? Tantos psicólogos, tantas vozes, tantos terapeutas, tantos influenciadores digitais dizendo como eu e você devemos criar os nossos filhos. Qual é o tipo de voz que nós temos que ouvir? Obviamente, para nós, a decisão é muito fácil, ou deveria ser. As vozes são caladas. É claro que nós podemos pegar uma sabedoria prática ou outra, mas a orientação, de fato, daquilo que deve ser balizador e norteador para a criação de nossos filhos é a palavra de Deus, a sabedoria nas Escrituras. Qual é o limite saudável do uso da tecnologia? Essa é uma boa pergunta, uma boa decisão. Quem sabe você trabalha e precisa trabalhar com a internet. O quanto disso é necessidade, o quanto disso já virou vício. Será que eu devo migrar para uma carreira, fazer uma transferência de jornada de trabalho para uma outra realidade? Será que eu devo permanecer na cidade, estado, país onde eu estou? Ou será que eu devo me aventurar em outra realidade? Como você pode perceber, algumas decisões são simples, outras são bem mais complexas. E algumas decisões não afetam apenas as nossas vidas, afetam aqueles que estão ao nosso redor, afetam nossas famílias, o nosso meio ambiente. E algumas decisões, como eu já disse, podem, quem sabe, ferir princípios éticos. Aliás, há um filósofo brasileiro que diz que ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para responder às 3 grandes questões da vida. Quais são elas? Quero, devo e posso. Interessante. Por que quero, devo e posso? Porque tem coisa que eu quero, mas nem sempre devo. Tem coisa que eu devo fazer, mas nem sempre eu posso. E tem coisa que eu posso, mas nem sempre eu quero. Então, o que é a paz de espírito? É essa convergência de tudo aquilo que eu quero fazer, tudo aquilo que eu posso fazer e tudo aquilo que eu devo fazer. Quando eu entrei nessa jornada, eu entrei numa jornada ética, moral,
que não fere princípios da integridade do caráter. E para nós, obviamente, eu adicionaria uma segunda pergunta para discípulos de Jesus, é muito importante. Não basta saber se eu quero, não basta saber se eu devo, não basta saber se eu posso. A pergunta que nos cabe é, será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Então nós estamos ainda no mês de janeiro, chegando ao fim, cheio de projetos, planos e sonhos. E eu gostaria de hoje refletir com você a partir da vida de um homem que deve ser para nós um referencial de testemunho, um referencial de vida, um referencial de projeto e, sobretudo, um projeto de obediência a Deus. Gênesis, capítulo 37. Se você puder acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus, dos versículos 3 a 11. E aí eu quero lhe convidar a orar comigo mais uma vez. A palavra de Deus diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Olha o tipo de sonho que o camarada tem. Vai piorar, viu? Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Abre parênteses. Ele era o filho caçula, em uma cultura onde o primogênito era aquele a quem você deveria honra. Tinha 11 na frente dele e ele está dizendo que os caras vão se curvar diante dele. Beleza, segue a leitura, versículo 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua e as estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Vamos orar? Deus, nós te pedimos que ilumine as nossas mentes. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, que nossos corações possam acolher a boa semente da Tua palavra, de modo a não apenas encontrar solo fértil em nossos corações, mas que de fato, sendo acolhida, possa germinar, florescer, frutificar, multiplicar, não apenas para o bom efeito das nossas existências, mas também para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, através do que o Senhor tem feito em nós. Nós te pedimos essas coisas, fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero trazer algumas reflexões bastante práticas, como tenho feito nessa série, como o Marcelo nos abençoou na última semana, falando sobre relacionamentos pessoais, e o faço a partir da vida de José, que, repito, é um referencial de testemunho. Primeiro princípio para as nossas vidas aqui, falando de projetos pessoais, é esse. Ao planejar a sua vida, compreenda que Deus trabalha de maneiras inusitadas. Deus trabalha de um jeito que nem sempre a gente entende. E o jeito que Deus trabalha nem sempre é o jeito que a gente quer que Ele trabalhe. De modo que Ele vai nos surpreendendo, ora positivamente, ora momentaneamente de modo negativo. Aliás, estou fazendo essa correlação de Gênesis com a sabedoria dos provérbios. Mais um provérbio, capítulo 16, versículo 3, diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse é o tipo de versículo que a gente gosta. Porque é um versículo que fala que o meu plano vai ser bem-sucedido. Aliás, eu não acho que alguém vai ser contrário a essa ideia. Contudo, eu tenho a impressão que quando lemos esse tipo de versículo, a gente lê meio errado. E por que nós lemos meio errado? Porque se formos transparentes quanto aos nossos desejos, emoções, orações, assim, não precisa falar para ninguém, ninguém está ouvindo, só eu e você aqui. O que nós pensamos quando lemos esse versículo e como é que nós traduzimos ele na nossa vida? É basicamente o seguinte: Deus, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho desejos, eu tenho ambições. Então, Deus, a gente vai fazer um acordo. Eu planejo tudo e o Senhor abençoa o que eu planejar. Via de regra, é isso que a gente faz. Pode ser que não verbalizemos essa realidade,
Mas repito, se formos honestos com o nosso próprio coração, eu começo puxando a fila. Se você estiver constrangido, eu assumo, por vezes é isso que eu faço. E talvez numa forçação de barra, que também possivelmente não verbalizaríamos e não colocaríamos nesse esquema de pensamento, no fundo é o seguinte: nós temos tudo planejado, de modo que se Deus não atrapalhar, vai dar tudo certo do jeito que a gente pensou. Então, às vezes, nós vamos conduzindo a nossa vida a partir de uma lógica onde Deus, Ele não atrapalhando, Ele já ajuda. Então, fala, Deus, é isso que eu quero, é essa pessoa, é essa carreira, é essa dinâmica, é esse salário, é esse ambiente, é essa casa, é esse carro, é essa viagem. Se o Senhor puder me fazer o favor de chancelar, porque assim, o Senhor tem o poder, eu só posso planejar. Então eu planejo, o Senhor chancela, me abençoa, o Senhor fica feliz, eu fico feliz, está tudo certo. E às vezes é assim que nós lemos esse tipo de versículo, porque parece que Deus vai abençoar os nossos planos. Quando, na verdade, me parece que o texto está dizendo exatamente o contrário. Não é que eu entrego meus planos a Deus, embora isso esteja implícito aqui, espero que assim você o faça. Não é entregar meus planos a Deus para que tudo dê certo na execução dos planos que são meus. Onde Deus não interfere, onde Deus não tem vez e não tem voz. Não, é o contrário. Eu entrego as minhas atitudes a Deus. Eu entrego aquilo que eu faço para Deus, para que então os meus planos sejam bem-sucedidos. Leia de novo comigo. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo que você planeja, tudo que você sonha, tudo que você deseja. Não, consagre ao Senhor tudo que você faz. Isso muda tudo. Parece a mesma coisa, é totalmente diferente. Não planejo e peço para Deus abençoar. Agora eu faço com que minha atitude esteja diante de Deus. É por isso que no Novo Testamento nós vamos ouvir: quer bebais, quer comais, façam tudo para a glória de Deus. Agora, a minha atitude no meu trabalho é uma atitude que glorifica a Deus. A minha atitude com o meu cônjuge é uma atitude que glorifica a Deus. A minha atitude com os meus filhos, a minha atitude com os meus amigos, a maneira como eu me relaciono. Então, cada ação da minha vida é pensada como forma de adoração ao Senhor. E quando assim eu faço, à medida que eu vou tomando decisões, isto é, atitudes, confiando cada passo em Deus, aí então, Ele me torna uma pessoa mais sábia, me concedendo a capacidade de planejar melhor. Está vendo o ajuste que muda tudo? Eu não planejo para depois ver se Deus abençoa aquilo que eu faço. Eu faço tudo para Deus, para que ao fazê-lo, Ele molde meu coração. E conforme Ele molda meu coração, os meus planos vão sendo cada vez mais conformados segundo a atitude que Deus quer para mim. Confie em Deus incondicionalmente sobre tudo que você faz. É uma outra forma de ler. E você se tornará alguém que faz planos sabiamente. Por anos eu ouvi uma expressão que me causava um certo desconforto, e com razão, porque essa expressão, do jeito que eu ouvia, nos ambientes que eu via, nos contextos que eu via, com a fundamentação bíblica que eu via, me parecia um tanto equivocada, que é basicamente o seguinte: seguir a Deus tem que pagar o preço. Eu falei, pagar o preço? Me gerava uma certa estranheza esse negócio de pagar o preço, porque eu já olhava para o preço que Jesus já tinha pago por mim. Então, que preço que eu tinha que pagar, uma vez que todo o preço já foi pago? Mas eu ouvi certa vez alguém que eu admirava muito, ele que já se foi, reverendo Timothy Keller. Ele fez uma afirmação com um ajuste que me fez todo sentido. Ele diz que ser guiado por Deus significa pagar um preço. Vou repetir. Ser guiado por Deus implica pagar um preço. E ele explica. Imagine que você tem um amigo, uma amiga de 5, 10, 15, 20, 30 anos. E você está passando por um momento de decisão na sua vida e você vai falar com esse seu amigo. E esse amigo te dá um conselho. E aí o que é que nos diz o nosso ditado e a nossa sabedoria popular? Que se conselho fosse bom, a gente fazia o quê? Não dava, vendia. Então a gente usa esse tipo de sabedoria popular que não é tão sábia para rechaçar a voz daqueles que por vezes nos amam e nos dão bons conselhos. Então, um amigo seu, por mais que ele te conheça a sua família, conheça a sua história, conheça as suas dificuldades, e não estou dizendo que ele sempre vai dar um bom conselho, mas quando ele dá um bom conselho, você tem a tendência de permitir que entre por um ouvido e saia por outro, até porque se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas experimenta pagar 1 hora de terapia.
E eu lhe pergunto, você vai dar ouvidos ao que o terapeuta lhe disser? E que me perdoem aqui os terapeutas e os psicólogos, não é uma crítica à profissão de vocês, longe disso. É que o fato é muito simples, aquilo que me vem gratuitamente, eu tenho a tendência de não valorizar. Mas se eu estou pagando para ouvir conselhos, a chance de eu dar ouvidos é muito maior. Eu vivencio isso, é por isso que eu quero ser amigo cada vez mais dos psicólogos, porque eu vivencio isso no gabinete pastoral. O pastor fala uma coisa, de graça. O psicólogo fala outra coisa, paga, o cara ouve o psicólogo. Afinal, o psicólogo é o profissional, o que o pastor sabe da vida? Então, aquilo que custa um preço, aquilo que custa um deslocamento, aquilo que nos faz gastar alguma coisa, parece que é mais facilmente validado. O que isso tem a ver com ser guiado por Deus? Guarde isso. Tem a ver que nós não pedimos conselho a Deus. Nós perguntamos a Deus qual é a sua vontade. E isso envolve um custo altíssimo. Ninguém está aqui, domingo após domingo, em busca de insights. Em nome de Jesus, você não está aqui para ouvir uma boa palestra. Você não está aqui para pegar um insight para a tua semana. Você não está aqui para trazer um referencial prático sobre como a Bíblia vai se aplicar na sua vida, para que você olhe para algo que eu falei e você gostou e você tome para si, e você olhe para algo que eu falei e você não gostou e você não tome para si, porque isso serve, mas isso não serve. Eu sei que essa é a atitude natural. Esse é o impulso dos nossos corações. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui não para ouvir que tipo de conselho Deus vai nos dar e analisar se é bom, ruim, fácil ou difícil. Nós estamos aqui para nos ajoelharmos diante da presença de Deus e dizer, seja feita a sua vontade. E isso custa a vida inteira. Custa tudo. Porque nem sempre a vontade de Deus, embora ela sendo boa, perfeita e agradável, é momentaneamente prazerosa para mim. Nem sempre cumprir a vontade de Deus é necessariamente o cumprimento e consonância da minha própria vontade. Às vezes aquilo que eu oro não é exatamente aquilo que Deus quer para a minha vida. E aquilo que eu esperava que não fosse é exatamente o que se manifesta como sendo vontade dele. Então, o que eu faço? Eu entendo que viver na vontade de Deus envolve perder o controle da minha vida. Envolve discernir o que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer, e dizer, tal como Jesus orou em agonia no jardim do Getsemane, expressando sua vontade, orando 3 vezes. Essa expressão 3 não é apenas uma expressão de literalidade numérica, mas é uma expressão do absoluto, orando absolutamente, dizendo assim, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo, suando gotas de sangue, com tristeza mortal, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Qual foi o custo disso para Jesus? Custo de vida, custo de cruz, custo de cravos, custo de espinhos. Confiar incondicionalmente significa obedecer ao que Ele nos disser, entendendo ou não, aceitar o que Ele nos enviar, concordando ou não. E antes que você pense que essa é uma visão fatalista da fé e da vida, muito pelo contrário. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que para o homem há caminhos que parecem caminho de vida, mas são de morte. A palavra de Deus vai dizer que os pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos pensamentos e os caminhos dele são diferentes dos nossos caminhos. Portanto, quando nós abrimos mão da nossa vontade e sucumbimos, por assim dizer, à vontade de Deus, eu não viverei, portanto, uma vida triste, uma vida de negação de tudo quanto é bom e belo, porque às vezes tem gente que pensa que seguir a Deus é exatamente isso, como se Deus fosse um grande estraga-prazer, dizendo não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, quando na verdade viver a vontade de Deus é a verdadeira liberdade de não ser escravizado pelos seus próprios sentimentos. Viver a vontade de Deus é ser livre, porque caso você não saiba, você será escravo de algo ou alguém. Melhor ser servo do Senhor do que escravo dos seus próprios pecados e desejos. Melhor ser servo do Altíssimo do que escravo do inimigo das nossas almas. Melhor servir ao Senhor e se debruçar e se ajoelhar diante dEle do que ficar prostrado segundo as nossas próprias vontades. Nós somos libertos dessa nossa ilusão de controle de vida. E o que isso tem a ver com José? José seria levado a uma jornada completamente inusitada antes de ter o plano de Deus cumprido plenamente na sua vida. Eu não sei quanto a você.
confesso aqui uma atitude um tanto egoísta, quem sabe mesquinha. É fácil ler a vida de José do fim para o começo, né? Quando eu lhe pergunto, quem é José? De repente, se você está familiarizado com o texto, você vai dizer, José, governador do Egito. O cara que tinha sonhos, interpretava os sonhos de Faraó, que discerniu que teria 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. José, que é aquele que acolhe sua família, que honra seu pai. José, fizeram filmes sobre eles, fizeram desenhos sobre ele. José é um cara que eu queria ser, todo cheio de poder, todo cheio de autoridade. Mas se Deus chegasse para mim e falasse assim, Diego, eu vou te transformar num José. É mesmo? O que isso significa, Deus? Poder, autoridade, reconhecimento, validação, governo. Eu sou meio desconfiado, eu perguntaria assim, mas o que vai custar a Deus? Ele falou, coisa pouca. Você vai ser mal compreendido pelos seus pais, traído pelos seus irmãos, lançado num poço, dado como morto. Quando você se mantiver íntegro diante de mulheres promíscuas que dão em cima de você, você mesmo sem ter dado em cima dela, você vai ser acusado injustamente, você vai perder teu posto de trabalho, que já não era bom, porque você é um escravo, e aí você vai ser lançado na prisão. Na prisão você vai conhecer um sujeito que também vai ter um sonho, e um outro sujeito que também vai ter um sonho. O sonho de um vai fazer com que ele volte à corte, o sonho de um vai fazer com que ele morra. E aquele que volta à corte, você vai dizer, se lembra de mim, mas o cara volta, e ele não lembra, e você fica esquecido na cadeia. Mas depois de tudo isso, você vai ser o rei da cocada preta. E eu diria assim, obrigado, não quero, escolhe outro. Escolhe outro. Eu fico pensando, se Saulo soubesse dos planos de Deus para ele, quando Deus estava conversando com Ananias no livro de Atos dos Apóstolos, porque em Atos capítulo 9, Saulo fica cego, porque ele se depara com a presença de Deus, aquele a quem ele perseguia. E ele fica cego por 3 dias. Enquanto ele está cego, Deus fala para Ananias, Ananias, eu quero que você vá à rua chamada direita, e lá eu tenho um servo meu, o nome dele é Saulo. E você vai orar por ele para que ele possa enxergar de novo, para que as escamas caiam dos seus olhos. E esse meu servo Saulo é instrumento meu, escolhido, porque eu quero mostrar a ele o que significa viver uma vida de sofrimento pelo meu nome. Se Saulo tivesse ouvido, eu acho que ele diria, passo. Imagina, Deus, qual o seu plano para a minha vida? Sofrer. Não, manda outro. Não, mas você vai ser o apóstolo Paulo. Não, eu estou passando, está tranquilo. Não preciso ser o apóstolo Paulo, eu fico numa coisa assim, mais tranquila. Interessante. Interessante que nós não sabemos qual é o final da história, né? É por isso que a gente caminha por fé na jornada, sabendo que o nosso Deus, Ele vai moldar as nossas vidas de maneiras inusitadas. E a gente avança para os versículos 14 a 27, porque no versículo 14... o texto diz, disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos. Ele perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. A história segue. A história vai nos dizer ainda nesse capítulo que José avista os seus irmãos. E seus irmãos de longe começam a olhar para José, aquele caçula que tem sonhos, sonhos que parecem um tanto narcisistas, sonhos de que seus irmãos vão se prostrar, seu pai vai se prostrar, sua mãe vai se prostrar. Mas não eram sonhos envaidecidos, eram sonhos de promessa de Deus para a vida dele. E eles olham, lá vem o sonhador. E eles começam a discutir entre si enquanto José se aproxima. E qual é a discussão? O que nós faremos com ele? Um deles diz, vamos matar. Já acaba por aqui mesmo. E o irmão mais velho fala, não vamos matar não, afinal ele é sangue do nosso sangue. Vamos lançá-lo só num poço. Ó, que gente boa. Vamos deixar ele ali refletindo sobre que tipo de sonho ele ainda vai querer ter. Porque a Bíblia diz que ele, Rúben, ainda pensava em preservar o seu irmão e levar de volta para o pai. Mas a história se desenrola de modo que ele é lançado num poço, passa mercadores, eles têm a ideia de vender o irmão e vendem seu irmão como escravo, e é assim que José vai para o Egito para ser escravo na casa de um homem poderoso chamado Potifar. O que isso nos ensina? A segunda verdade. Ao planejar a sua vida, pare de contabilizar apenas perdas, derrotas e ofensas. Aprenda a exercitar a gratidão. Eu confesso que nem sempre é fácil.
Talvez você não tenha essa dificuldade toda, então novamente eu puxo a fila. Eu confesso que pessoalmente, ser grato em todas as circunstâncias é um desafio. Mas quem apenas contabiliza perdas, quem tem caderninho de anotação, quem tem lista negra, adoece, viu? Quem vive assim não tem paz. Quem vive assim vive ansioso. Quem vive assim se amarga. 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18, diz: alegrem-se sempre, orem continuamente. Olha aí o segredo. Talvez grande parte das nossas preocupações é que a gente se preocupa bastante e ora pouco. Deem graças em todas as circunstâncias. Não é por todas as circunstâncias. Ninguém é masoquista. Você não agradece a dor, o luto e a perda, mas você agradece a Deus mesmo em meio à dor, ao luto e à perda. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma pergunta que nós podemos nos fazer aqui: será que José precisava passar por tudo aquilo? Por que tanto sofrimento e tanta injustiça? Não era mais fácil tirar o menino da casa do pai e levar direto para a corte egípcia, interpretar meia dúzia de sonhos de Faraó e falar: opa, agora é ele aqui, governador do Egito? Era mais fácil, mas quem disse que era o correto? Imagine José, o jovem sonhador, e eu não estou querendo forçar a barra para José aqui não, mas cheio de planos, cheio de sonhos, mas com um tipo de discurso que assim, fica tranquilo gente, vai todo mundo aqui, ó, comer na minha mão. Talvez ele não falou desse jeito, mas era assim que era compreendido, por alguma razão. Quem sabe ele estava falando a coisa certa com a atitude equivocada, é totalmente possível. Vai todo mundo se prostrar, pai, mãe, irmãos. Agora você imagina um sujeito jovem, sem muita experiência de vida, sem muita experiência com Deus, elevado ao mais alto posto, ou o segundo mais alto posto do mundo conhecido da época. A chance de fracasso era imensa. A chance do coração dele se ensoberbecer era gigantesca. Alguém já disse que todo aquele que faz sucesso é passível de envaidecer-se. Todo aquele que faz sucesso muito jovem, é certeza que se envaideça. Então Deus não podia fazer tudo o que precisava fazer na vida de José, sem que antes Deus fizesse em José algumas coisas que precisavam ser construídas na sua interioridade. Sem o gerar de algumas virtudes, sem alguns processos, inclusive difíceis e adversos. Quem sabe você que já tem um pouco mais de experiência de vida pode olhar para a sua existência de 10, 20, 30, 40 anos atrás, olhar para a sua juventude e pensar: puxa vida, se eu tivesse naquela época a cabeça que eu tenho hoje, eu agiria diferente, eu não repetiria os mesmos erros, se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse a maturidade, mas assim, não tem como, né? Você só tem essa cabeça por ter passado por tudo que passou. Só tem essa resiliência por ter vivenciado tudo que viveu. Só tem essa maturidade por, inclusive, ter passado pelo topo do monte e pelo vale. Chame você como quiser chamar. Chame de deserto, chame de tempestade. Use a nomenclatura e o eufemismo que melhor lhe couber. Fato é que as alegrias e tristezas da vida moldam o nosso caráter. Porque na alegria não podemos nos envaidecer e na tristeza não podemos desistir. Você é exatamente aquilo que Deus queria que você fosse no momento em que Ele te chamou para ser. E você é uma obra ainda em construção para que Deus faça em você e através tudo aquilo que é a plenitude da vontade dEle. Por isso a gente precisa ser grato. Falharam comigo, me traíram, me apunhalaram pelas costas. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à lógica do Evangelho. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todos nós, mas a gente caminha lutando contra o cinismo, lutando contra a amargura, lutando contra aquilo que o Marcelo nos trouxe domingo passado, quando ele afirmou que relacionar-se é ferir e ser ferido. Acho engraçado, tipo de gente que na primeira dificuldade, 1, 2, 3, não brinco mais. Ué, o que é isso? Dentro da igreja ainda. Se isso já não deveria ser natural para pessoas emocionalmente maduras e saudáveis, definitivamente não deveria ser a verdade para aqueles que são discípulos de Jesus. Afinal, se tem um ambiente que a gente aprendeu a perdoar, é aqui dentro. Então é aqui que a gente vai se ferir. E é aqui que a gente vai se decepcionar. E é aqui que a gente vai perdoar. E é aqui que a gente vai amadurecer. Porque essa é a realidade do Evangelho. Foi isso que a gente aprendeu com Jesus. É impossível que José fosse tudo o que ele precisava ter sido sem passar por aquilo que ele passou. Afinal, a vida é feita de processos.
Nós precisamos compreender que tão importante quanto o destino é o caminho a ser percorrido. É a maneira como nós chegamos lá. E é o tipo de gente que nós nos tornamos antes do destino ser alcançado. Eu me lembro há alguns poucos anos, eu e minha esposa, nós estávamos, só nós dois, saindo do litoral sul de São Paulo, rumo a uma cidade no extremo litoral norte, quase divisa com o Rio de Janeiro. E aí eu olhei para ela, nós vimos ali as duas possibilidades. Um era uma estrada, asfalto, tinha nada. Você pega a estrada, vai cair lá perto do lugar que a gente vai chegar. O outro é permeando todo o litoral. Serra, subida e descida. Um era rápido, resolvia facilmente o trajeto. O outro era longo, mas a jornada era muito mais bela e prazerosa. Eu falei, amor, você quer ir pela estrada ou você quer ir pela praia? Ela falou, sabe o quê? Estamos de férias, estamos com tempo, vamos pela praia. E foi uma experiência marcante. Fomos, paramos, olhamos, tiramos fotos, voltamos para o carro de novo. Reclamei um pouquinho no meio do caminho, me arrependi, mas aí depois me alegrei de novo. Porque assim, podia ser 3h30, virou 7, mas tudo bem, valeu a pena, temos história para contar. Por quê? Porque às vezes mais importante que o destino é a jornada que nós levamos para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Às vezes você quer chegar mais rápido, o importante é aproveitar o caminho que Deus tem permitido que vivenciamos. Provérbios 16:9 vai dizer que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E me parece que essa é a tônica de todos os homens e mulheres que foram grandemente usados por Deus. Se você quer ser usado por Deus, existem realidades que Deus vai permitir que você faça ou passe. Por exemplo, Moisés precisava de um deserto, 40 anos. Jonas precisava de pelo menos 3 dias dentro da barriga do peixe. Davi precisava de um rei louco que atirasse lanças nele enquanto ele tocava a sua harpa para que os espíritos o deixassem. Paulo precisava de um tempo de solidão na Arábia, alguns dizem que 13, 14 anos. José precisava dessa jornada. Precisava de falta de compreensão, precisava de traição, precisava experimentar um pouco do poço, precisava ser assediado e ter mantido sua retidão, precisava ser lançado na prisão para que só então ele pudesse experimentar aquilo que é a vontade de Deus. Não estou dizendo que isso é uma receita, mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode esperar a receita pronta. A receita do sucesso, da felicidade, da sabedoria. Não existe como se tornar sábio do dia para a noite. Aliás, a palavra nos consola, como por exemplo em Romanos 8:28, que diz, sabemos que Deus age em todas as coisas. Difícil às vezes crer nisso, mas a gente tem que crer. Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tiago, meu irmão de Jesus, capítulo 1, versículos 2-5, diz, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, inteiros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O que a gente aprende nas páginas da Bíblia, em José, em Moisés, em Paulo, em Abraão, é que Deus não está apenas interessado em nos guiar. Ele deseja, de fato, nos transformar num tipo de pessoa diferente. Gente mais parecido com Jesus. Nós não somos capazes de enxergar os nossos erros apenas ouvindo, nós precisamos ver. Nós não somos capazes de enxergar o quanto Deus nos ama apenas ouvindo, nós precisamos experimentar o amor dele. José não percebeu o que precisava ser mudado nele ao ouvir os seus irmãos ou ser repreendido pelo seu pai, mas certamente percebeu o seu orgulho quando ele foi humilhado. Aliás, está aí uma prova para nós sabermos se somos ou não pessoas orgulhosas, e em certa medida todos somos. Quando você é humilhado, quando você passa por uma situação de constrangimento, você se sente péssimo, devastado, pois é o nosso orgulho gritando. Afinal, se entendêssemos aquilo que Paulo disse, já não sou mais eu, já não vivo, é Cristo que vive em mim, bom, como é que você ofende alguém que já não se preocupa com sua própria reputação? Essa é a caminhada de maturidade. É aquela que compreende o que Deus está fazendo. José podia até saber que Deus o amava, mas certamente depois dessa jornada, ele discerniu o amor de Deus melhor. Quem sabe como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. Então, seja grato.
Seja grato pelas coisas que acontecem, porque você ainda não viu o fim da história. Em terceiro lugar, eu vou lá para Gênesis 50. Gênesis 50, versículos 15 a 19. A palavra de Deus diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Só para te situar na história, aqui já está tudo bem, José já é governador do Egito, já recebeu seus irmãos, já recebeu seu pai, mas agora seu pai morreu. Então mandaram um recado a José, versículo 16, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Mentira, viu? Não tem nada disso não, porque eles queriam livrar a barra deles, mas tudo bem. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu, isso é interessante, eu não tenho tempo, mas até para pedir perdão e se livrar, eles mentem, e não têm a coragem de dizer: perdoa esses teus irmãos que são servos de Deus. Não, perdoa esses que são servos do Deus do teu pai. Estão mentindo, né? Não tem nem coragem de assumir a mentira, pelo menos tiveram essa decência. Quando recebeu o recado, versículo 17, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. E olha isso: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Terceira e última verdade dessa noite: ao planejar a sua vida, seja diligente, mas confie tudo nas mãos de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Confiar no Senhor, ser diligente, confiar nele, saber que é ele que nos conduz. Pedro vai dizer em 1 Pedro 5,7: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Gente ansiosa, e aqui eu não quero fazer uma afirmação técnica, reducionista e grosseira. Eu estou falando a partir de uma experiência de espiritualidade. Gente ansiosa é gente, no mínimo, passível de um questionamento da confiança em Deus. Ou seja, quem confia plenamente em Deus não tem razão para ficar ansioso, não tem razão para ter medo. Aliás, você quer saber o que significa uma vida verdadeiramente vitoriosa? Significa você até lutar contra Deus, mas significa você ser vencido por Ele. Engraçado que Jacó, pai de José, experimentou essa realidade. Talvez você conheça a história, talvez não. Jacó se deparou com um anjo do Senhor e ele lutou com aquele anjo a noite inteira. E já ia raiando o dia, o anjo do Senhor, uma manifestação divina, diz o seguinte: eu preciso ir embora. E Jacó fala: você não vai embora antes de me dar minha bênção. E aí, numa expressão quase que poética, esse anjo do Senhor não soca Jacó, não chuta Jacó. A Bíblia diz: e o anjo do Senhor tocou a sua coxa. Acabou a luta ali. Jacó solta o anjo volta. Duas coisas aconteceram daquele momento em diante. Jacó, que significava apanhador de calcanhares, isso é, enganador, trapaceiro, tem o seu nome transformado. Agora ele é chamado de Israel, aquele que é governado por Deus. E há uma expressão física e literal, visível do seu encontro com Deus. Agora, por ter recebido o toque do anjo do Senhor, ele passa a mancar pelo resto dos seus dias. Interessante. Me parece uma forma poética de nos chamar a essa mesma realidade. Você quer viver uma vida com Deus? Eu sei, às vezes você vai tentar lutar com Ele. Tolice, mas às vezes você vai tentar lutar com Ele. Às vezes eu tento lutar com Ele. Às vezes a gente discute. Às vezes a gente conversa. Às vezes eu faço umas perguntas para Ele que talvez eu não devia fazer. A gente luta. E Ele fala: é isso. E eu falo: será que é isso? Aí Ele me toca. Aí eu deixo de me enganar. Porque quando Ele me toca, eu passo a ser governado por Ele.
E quando Ele me toca, a minha caminhada é alterada. Quando Jesus nos toca, a gente não caminha mais do mesmo jeito que a gente caminhava antes. Quando Jesus nos toca, a nossa passada fica diferente. Quando Jesus nos toca, nós podemos até nos sentir tentados novamente a querer lutar contra Ele, mas a nossa vontade de fato é ser vencido por Ele, porque ser vencido por Deus significa confiar que Ele cuida de mim. Ele cuida dos meus passos. Nem sempre o que Deus quer é o que eu quero. Nem sempre o que Deus quer é o que eu quero. Aí eu lembro de Jeremias, que num lapso de sinceridade diz: Senhor, tu me enganaste, mas eu fui vencido por ti. Porque se eu digo que não mais abrirei a minha boca, algo em mim queima, e eu não consigo conter, e eu preciso falar. Nem sempre o que você quer é o que Deus quer. Meu conselho: se permita ser vencido por Deus. Se permita ter seu nome transformado. Se permita receber o seu toque, de modo que sua caminhada seja afetada pelo resto dos seus dias, para que cada passo que você der, você se lembre: Deus me tocou, e agora eu não sou mais o mesmo. Assim como Deus cuidou de José, Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você, minha irmã. Nosso pensamento meritocrático faz com que a gente pense que basta fazer tudo certo e o resultado vai ser sempre bom. Mas e se fizéssemos tudo certo como José fez e o resultado fosse má compreensão, traição, poço e cadeia? Bom, aí a gente continua como José, porque não são as circunstâncias que vão transformar nosso coração diante de Deus. Deus nos tocou. Não somos mais os mesmos. Temos a compreensão de que Deus tem uma vontade, um propósito. Deus errou? Às vezes parece, né? Deus falhou? Às vezes parece. Deus deixou de te amar? Humanamente? Às vezes parece. Mas Deus nunca errou. Deus nunca falhou. E a demonstração maior do seu amor escandaloso por mim e por você se chama Jesus, demonstrado na cruz, com seu corpo partido e com seu sangue vertido, diante do qual, que preço é grande o suficiente em comparação àquilo que Ele fez por nós. Afinal, não é essa a história de Jesus? Passar por dissabores e adversidades, vivenciar dores e traições e ainda assim estar plenamente comprometido com o cumprimento da vontade de Deus. Então a minha oração para mim e para você é que, em resposta ao amor dele por nós, nós busquemos colocar todos os nossos projetos diante dele, sabendo que ele opera de maneiras inusitadas, sabendo que nós não apenas devemos contabilizar perdas, mas sermos gratos em todas as circunstâncias, e sabendo que em tudo nós podemos confiar em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé. Senhor Deus, que Tua vontade se cumpra em nós. Que não enxerguemos a Tua palavra como conselhos a serem avaliados, mas que olhemos para as Sagradas Escrituras e percebamos que Tua palavra é palavra de vida, é ordem, é mandamento. O Senhor é Deus, nós somos servos, a gente obedece. Nos ajuda a obedecer. Nos ajuda a viver uma vida liberta das ilusões de governarmos nossa existência. E nos faça perseverar no caminho, é o que nós te pedimos. No nome de Jesus.